Olá, sejam bem-vindos a mais um curso do Microsoft Virtual Academy. Meu nome é Marlon Luz e hoje eu estou aqui com o Ângelo. Tudo bom, Ângelo? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Marlon. Que isso, você super bem-vindo, cara. Obrigado. Hoje o nosso curso no MVA será sobre Xamarin. Isso. Acredito que o Ângelo seja um dos maiores especialistas em Xamarin no Brasil. Tem algumas apps aí no currículo dele. E hoje ele vai compartilhar com a gente um pouquinho sobre Xamarin Forms, né? Quer falar um pouquinho sobre você, Ângelo, e falar um pouquinho sobre o que vai ser o curso? Sim. Bom, Marlon, meu nome é Ângelo Belchior, sou Microsoft MVP em Windows Platform. Há um bom tempo eu já venho trabalhando com Xamarin. E a ideia do curso é a gente fazer iniciar as pessoas que ainda não conhecem o Xamarin, que ainda não desenvolvem apps, com o Xamarin Forms. A gente acredita que o Xamarin Forms seja uma boa porta de entrada aí para o pessoal que quer começar a desenvolver. Porque ele é bem simples de se desenvolver, bem rápido, e você tem um resultado muito bom para as três plataformas, né? Com um bom reaproveitamento de código em C#. Isso que é legal, né? Na verdade, assim, não conheço muito, você vai explicar um pouquinho mais aqui, né? Mas a ideia do Xamarin Forms é você com uma única tela, inclusive, única app, único código, você gerar para as três plataformas, né? Então, de repente, é um bom jeito de você prototipar algo para sua startup. Exatamente. Né? Você consegue ali rapidamente fazer alguma coisa que já gera para as três principais plataformas de mobile. Então, eu considero um time to market muito forte ele, né? Isso. Eu vou nos slides mostrar um pouquinho quando que a gente deve escolher os Xamarin Forms e quando a gente deve fazer a abordagem tradicional, que é você desenvolver diretamente para o Android, para o iOS, para o Windows Phone, mas mesmo assim, sempre importante dizer que a gente compartilha a nossa base de código C#, né? Perfeito. Beleza? Vamos lá. Primeiro, o que é o Xamarin, né? A primeira novidade que a gente tem para falar aí, com muita felicidade, que o Xamarin é uma plataforma free e open source, né? Ela ainda não está nesse momento que a gente está gravando, mas durante os meses aí já vão abrir o código-fonte totalmente dela. E é uma plataforma que permite você desenvolver apps nativos, certo? Multiplataforma utilizando o Mono. O Mono é a implementação open, né? Open source do .NET Framework, né? Na verdade, está havendo uma revolução por trás aí da plataforma.NET, né? Agora, de fato, já está rodando em todas as Linux, Mac, Windows, mas o Mono já vem um bom tempo fazendo esse papel aí, é uma plataforma muito robusta, já está no mercado aí há muito tempo, certo? E o mais legal é que com isso você consegue compartilhar o código C#, inclusive utilizar as ferramentas que a gente já utiliza no dia a dia, por exemplo, o Visual Studio, vários plugins que já existem, você vai ver que a gente vai usar bibliotecas da Microsoft, por exemplo, dentro de um app Apple, certo? É um negócio que parece meio estranho, mas quando você vê, funciona, é um negócio surreal, né? Beleza? Assim, dando destaque um pouquinho pelo fato de ser free, isso foi recentemente anunciado aí no evento Build, que a Microsoft adquiriu a Xamarin e um dos problemas, principalmente relatados no Brasil, era essa questão do licenciamento, né? Então, a Microsoft resolveu isso, tornou, na verdade, o Xamarin uma parte integrante do Visual Studio, né? Então, vai estar disponível aí dentro do Visual Studio o Xamarin para uso livre e gratuito, para que você consiga construir suas apps multiplataformas com código C#, né? Então esse é o grande anúncio que teve em relação ao Xamarin. Teve outros anúncios ainda sobre o Xamarin, por exemplo, o simulador de iOS para Windows, né? Exatamente, as pessoas confundem isso aí, é importante destacar, né? A gente pode reforçar mais. Primeira pergunta, para eu desenvolver para um iOS, para um Apple, eu preciso ter uma máquina Apple? Sim, né? Continua precisando. Continua precisando. Ah, mas tá eu vi no slides isso aqui na sequência, não? Oi? Isso aí tá nos slides, acho que do Apple? Eu acho que não, mas podemos falar agora. A gente fala agora. Mas é interessante, né? Porque lembra no build que todo mundo falou, nossa, a Microsoft está rodando um emulador do iPhone no Windows. Não, aquilo é como se fosse um remote viewer. O emulador está no Mac sendo exibido, sendo executado, mas dentro do Windows ele está sendo espelhado, digamos assim, né? Você precisa, por uma questão de fatores... Qual é a vantagem disso? É que no Windows, dentro do Visual Studio, você consegue emular o Windows, emular o Windows Mobile, o Android e também o iOS sem ter que ir numa máquina para testar, ou sem ter que fazer o deploy no celular. Eu sempre aconselho fazer o deploy, né? Que é mais fácil. Mas imagina se você precisa testar em 3, 4 devices separados, o custo disso é muito alto, né? Então, o simulador ele vem para ajudar bastante. Certo? E a gente tem quando a gente fala isso, a gente tem hoje no cenário de desenvolvimento mobile, o desafio é gigantesco. O primeiro imagina que você
tenha 3 equipes diferentes, uma para desenvolver Android, uma para desenvolver iOS e uma para desenvolver Windows Phone. Certo? São 3 linguagens completamente distintas, são 3 plataformas completamente distintas, então o custo disso para você desenvolver, ele acaba se tornando muito alto, né? E na imagem que a gente vê é justamente isso. Para desenvolver para o iOS, a gente utiliza lá Xcode, que é a ferramenta, a IDE para desenvolvimento. Dentro do app, você tem o Objective-C, que é uma linguagem... Ou Swift, né? O Objective-C, o pessoal critica muito, que é muito feia, muito estranha, mas vem o Swift com uma linguagem muito legal, bem bacana. No Android, por outro lado, a gente tem o Android Studio, que o Google criou, bem bacana, junto com a JetBrains, se não me engano. O Eclipse, que também é uma ideia muito conhecida, você utiliza Java. No Windows, você tem a dobradinha aí mais conhecida, Visual Studio e C Sharp, né? Imagina 3 times disso na sua empresa, na sua startup. Você consegue manter isso, né? Você muito caro, né? É muito caro, né? Essa é uma situação. Já é caro assim, ter para Android e para iOS, né? Então, muitas vezes até um problema que a gente às vezes na Microsoft tem, né, é fazer a criação de um terceiro time dentro de uma empresa. Então, isso é uma coisa bem difícil de acontecer. Com o Xamarin e com o C Sharp, basta ter um time de C Sharp que já está desenvolvendo para tudo, né? Exatamente. E o importante é o seguinte, você imagina que eu tenho 3 apps distintos, como é que eu testo isso? Com 3 ciclos de testes distintos. O Xamarin não. Ele vai fazer o seguinte, ele vai te permitir compartilhar a mesma base de código C Sharp, certo? E você vai conseguir gerar apps nativamente para cada plataforma. A imagem mostra o seguinte, eu tenho aqui a minha base aqui, né, que são os códigos compartilhados, a minha lógica do app, ela é totalmente compartilhada entre as 3 plataformas, e em cima, em cada bloco desse, eu ainda tenho as APIs específicas para cada dispositivo. Porque, por exemplo, no iOS a gente tem lá o Touch ID, que é aquele anelzinho que você coloca o polegar e você faz validação. No Windows Phone a gente tem os tiles, aqueles azulejos, né, que as pessoas usam. Nossa, azulejo tu traduziu feio, hein? Ah, é verdade. Ah, dos meus quadradinhos. Os quadradinhos. Mas eu já vi o termo azulejo, o pessoal usa. Eu já vi também usar, mas não acho nada legal. Ok, né? Vamos lá. Edited. No Android você também tem várias APIs lá do Android que são totalmente distintas. Então o Xamarin ele vai te proporcionar o compartilhamento, o grosso, a base do seu código vai estar num lugar só. Isso significa que eu vou ter uma cobertura de testes muito maior. Entendeu? Então eu consigo cobrir, sei lá, 70%, 80% dos seus 3 apps de testes. Isso é um negócio sensacional. Claro, se tiver um bug na sua base, vai ter nos 3 apps. Não tem mágica, né? Uma coisa que é legal destacar, qual que é a anatomia de um app feito em Xamarin, né? Na nossa base, eu coloquei aqui alguns termos que a gente utiliza, por exemplo, entidades de DTOs, validações, a camada de comunicação que você faz com a API, criptografia, algumas regras de negócio, JSON, XML, você trabalhar com arquivos, tudo isso você consegue compartilhar. Isso que é legal. Explica o que é DTO. O DTO é um tipo de objeto que você transfere, Data Transfer Objects, né? Então, quando eu estou comunicando com uma API que, por exemplo, me retorna uma lista de livros, eu faço um objeto simples para mapear aquelas entidades, como, por exemplo, ID, nome, descrição. É um objeto bem simples, bem... Às vezes um JSON que está comunicando aí com o servidor que representa um objeto de dado, né? Não é um objeto rico, não é um objeto que tem comportamento, não é um objeto que tem validações. Não, porque a gente tem que sempre se preocupar com essa arquitetura de app, porque quando a gente coloca a regra de negócio, também tem que ter um pouco de cuidado, né? Já entrando nesse ponto. Porque você imagina que se eu coloco minha regra de negócio dentro do app e se ela precisar mudar, eu vou ter um tempo muito grande até atualizar e até todas as pessoas baixarem o app. Então a gente tem que ponderar aí. Essa é a anatomia de um app, certo? Agora, o que é o Xamarin Forms? É o ponto que a gente vai entrar aqui para conversar. O Xamarin Forms é um framework que roda em cima do Xamarin, certo? Quando a gente viu nas imagens, a gente mostra que a gente está compartilhando ali a base de código, mas as APIs de interface continuam sendo as mesmas lá. Você utiliza o Storyboard para fazer o desenho da sua tela no iOS, o XML do Android, a parte do XAML do Windows Phone você faz lá também. O Xamarin Forms ele vem para te auxiliar a criar uma tela só e você compilar, digamos assim, gerar nativamente uma tela para cada plataforma, né? Ele permite criar interfaces nativas, né, para iOS e Android compartilhando o mesmo código. E o legal é que a Xamarin ela optou por utilizar a linguagem XAML, o XAML. Você fala, pô, o XAML também tem no WPF, no Windows Phone, no Silverlight, é a mesma coisa? O conceito
é a mesma coisa, mas Os componentes mudam. é bem diferente quando a gente for tratar o XAML da Xamarin e o XAML que é utilizado na WPF, Silverlight, Windows Phone e tudo mais, beleza? E o mais legal disso tudo, porque existe um padrão chamado MVVM, Model View View Model, né? São 3 siglas, Model, View e View Model, né? Que te auxilia a criar uma estrutura de app bem legal, bem enxuta, testável, inclusive os comportamentos de tela você consegue testar. MVVM parecido com MVC, só que o C do MVC vira VM porque tem uma abordagem um pouquinho diferente. Né? Então essa sopa de letrinhas, mas a gente vai explicar legal. Tem um site bem legal, um post bem legal que a Microsoft fez explicando. E a gente vai ver isso no próximo módulo. Em alguns. Acho que não. Daqui a 2 módulos, acho. 3 módulos. Em algum momento. Algum na frente aí. Qual que é a anatomia de um app feito em Xamarin Forms? Lembra que a gente compartilhou nossa base, todas as nossas regras de negócio e tudo mais? Agora a gente vai compartilhar também a interface com o usuário. A interface visual, ela também é compartilhável, né? Mas sempre lembrando que as APIs específicas de cada plataforma continuam onde estão, né? A API de geolocalização do Android é diferente da iOS, que é diferente do Windows Phone. A gente trabalha com injeção de dependência para conseguir utilizar isso daí. É um conceito que a gente utiliza para poder compartilhar, inclusive, esse tipo de comportamento, certo? Beleza? Certo. Outro ponto que é fundamental, que é o seguinte, você tem uma linguagem poderosíssima na mão, que é o C#, né? Eu também que é a melhor linguagem para desenvolvimento mobile, fato, né? A gente tem aí uma linguagem totalmente open source, totalmente código-fonte aberto, já está na versão 6, tem muitas features sensacionais. E sempre lembrando que tudo que você consegue fazer dentro do Android utilizando Java, você consegue fazer utilizando C#. Significa que no seu projeto Android, quando você cria em Xamarin, vai ter lá uma classe chamada Activity. Sim, é a mesma classe que você tem em Java. A diferença qual que é? Imagina que a Xamarin fez um depara, 1 para 1. Então, a forma de escrever as classes em Java, as propriedades, os métodos, ela foi traduzida para o C#. Então, por exemplo, você trabalha com a parte de listeners no Java, quando você toca no botão, você lá implementa as interfaces de listeners e tudo mais. No C# é muito mais simples, né? Você dá um botão ponto clique mais igual e você já tem aquele evento. Então essas são as diferenças que a gente tem de API, a diferença de linguagem mesmo. Mas todas as APIs estão lá. Você tem lá o Find View by ID, você tem lá o Inflate, você tem lá os Resources, tudo, absolutamente tudo continua da mesma maneira. E mesmo caso do iOS, né? No iOS você tem lá o Objective-C, todas as APIs que você tem lá, você vai também ter utilizando o poder do C#. Uma coisa que eu acho legal assim em relação ao C#, né, é que é uma linguagem que evoluiu bastante com o tempo. E ela se adaptou de uma forma que ela incorporou novos conceitos de linguagens mais modernas, principalmente agilidade na programação, métodos async, esse tipo de coisa, que permite que a linguagem fica menos burocrática e mais produtiva, né? Então, por que, na verdade, você tem essa impressão de que C# é, de fato, uma linguagem para mobile, né, também? Porque justamente esse dinamismo da linguagem, como ela evoluiu bastante em relação à comparação com outras linguagens de computação, linguagens de programação, né? Ela evoluiu nesse sentido de ser uma linguagem fácil, ela não é burocrática. Então, inicialmente, quantos anos tem C#? Nossa, tem uns anos já. Vários. Mas ela foi uma linguagem que cresceu, que evoluiu de uma maneira com que ficasse cada vez menos burocrática e cada vez mais fácil de programar. Né? Então, quando você escolhe trabalhar com C#, você não pense que eu sou desenvolvedor Android, eu já sei Java, vou ter que aprender Android. Não se preocupe com isso, é a minha dica que eu dou. Eu sempre fui programador Java, hoje eu trabalho com C# normalmente, fluentemente, né, sem problema algum. É uma linguagem muito fácil de se adequar para um desenvolvedor Java, por exemplo, e tem muitas features bem bacanas assim, que são próprias da linguagem C# e que evoluiu bastante a linguagem, que faz com que ela tenha esse dinamismo bem bacana para programar para mobile também. E por trás de tudo isso tem duas coisas fundamentais. Primeiro que a Microsoft tem um suporte excepcional, um conteúdo excepcional no MVA, onde você consegue aprender, né, de fato, a programar em várias coisas. Tem curso de iOS, né? Sim. Tem várias coisas bacanas lá. E segundo ponto, é uma linguagem totalmente open source, né? Aqui você pode ver que aqui é o GitHub. GitHub, cara. A Microsoft tem uma conta no GitHub. Exatamente. E se você olhar lá,
Você pode entrar lá e dar sugestões pro time. Você fala, pô, essa feature aqui poderia mudar assim, assim, assim. Eu li lá o nível das conversas, assim, é um negócio muito beira o nível Jedi, assim, as pessoas. Mas o legal é que tá aberto e a galera tá contribuindo. Isso só faz crescer a comunidade, só faz melhorar a linguagem. Beleza? Perfeito? Então acho que esse é o overview que a gente tem para dar aí a respeito. Beleza, então no próximo módulo o que a gente vai falar? Vai começar um pouquinho do que é o app, né? Vamos mostrar código-fonte. Sim, vamos mostrar código-fonte. Mostrar código-fonte dentro do Visual Studio. Vamos começar a criar o nosso projeto. Vamos mostrar também qual que é o nosso ambiente, né, pra gente montar. Beleza? Beleza, então. Até o próximo módulo. Valeu!